Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos e ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a liturgia da palavra nos presenteia, neste dia, com o tema da vontade de Deus. Por isso que o salmista expressa: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Encontramos agora na boca de Jesus, falando sobre a vontade de Deus, ao comparar com os afetos maternos, a maternidade, a fraternidade entre os irmãos ali, para dizer que a vontade de Deus supera a todo e qualquer afeto humano. E ouvimos também sobre a vontade de Deus na primeira leitura da carta aos Hebreus, que recorda o salmo que nós escutamos hoje, nessa liturgia da palavra. Qual é o contexto em que se encontrava este salmista e que, às vezes, nós nos encontramos em situações semelhantes à deste salmista? Onde ele estava, que após ser salvo, ser encontrado por uma mão que o resgata, para ele dizer para este Senhor que o salvou, que o resgatou: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Onde se encontrava o salmista de hoje? O salmista de hoje, antes de fazer esta oração, se encontrava numa espécie de cisterna, um poço coberto de lama. Provavelmente por alguma sentença de condenação, ele ali foi jogado. E qual que era o destino deste salmista? O que aguardava este salmista? Alguém que se encontra ali num charco de lama? Qual que era o destino dele? O destino dele é a morte. Era a morte. Às vezes, não é verdade que em nossa vida nós achamos que tudo é morte. A morte espera cada um de nós, mas o sentido da ressurreição. Aqui, a morte que esperava este salmista era no sentido de perdeu a esperança. Não tinha mais esperança. Eu estou aqui preso, condenado à morte. Ninguém olha por mim. Muitas vezes nós pensamos assim a respeito de Deus: Deus não olha por mim. Eu estou condenado à morte. Estou no fim do poço. Cheguei no fim do poço e não tem mais o que fazer. Quando chega no fim do poço, resta a esperança de subir. Então, esse é o contexto do salmista. E o que acontece? Um homem que estava destinado a morrer na lama, com o tempo, então não tinha alimento, não tinha nada. Qual que era a única esperança de um salmista que se encontrava assim? De uma mão amiga que se aproximasse dele, estendesse até onde ele estava e que o resgatasse. E isso acontece. E ele transfere tamanha graça para o Senhor. Por isso que ele reza. É o Senhor quem nos tira do lodo, é o Senhor quem nos tira da lama, é o Senhor quem nos tira do fundo do poço. Ele nos resgata. E quando ele nos resgata, não nos resta outra coisa a não ser escolher somente a sua vontade, a não ser escolher servi-lo com prazer. Esta oração, ele poderia dizer para aquela mão que se aproximou dele, para este Senhor que se aproximou e quis que ele tivesse vida. Esperando, esperei no Senhor. Agora você vai compreender um pouco melhor esse trecho do Salmo ao escutá-lo. Esperando,
esperei no Senhor. Onde ele se encontrava? Na lama. Qual era o destino dele? A morte. Esperando, esperei no Senhor. E inclinando-se, isso significa abaixou-se. Deus, ele se inclina até o mais baixo de nós. Até onde você chegou em sua baixeza, a baixeza das escolhas pecaminosas. Todas as vezes que nós escolhemos nos afastar de Deus, nós nos mergulhamos neste lodo, neste poço, nesta cisterna. E o Senhor se inclina para nos tirar dali. Ele se rebaixa. Que é maior rebaixamento que se fazer homem? Assumir a nossa carne para que tivéssemos vida, para que tivéssemos redenção, para que tivéssemos salvação. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor, o clamor daquele que se encontrava. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Essa é a declaração do salmista e deve ser a nossa declaração diante de qualquer resgate que Deus faz em nossas vidas. Eu não sei em que cisterna você se encontra, não sei em que poço de lama você se encontra no dia de hoje, talvez a lama do pecado, talvez algum outro tipo de uma enfermidade que você não consegue olhar como redentora, não consegue olhar o valor salvífico em alguma enfermidade que você se encontra, ou que alguém em sua família se encontra, você não consegue captar o valor salvífico e só vê experiência de morte. Então, a enfermidade para você tem sido experiência de lodo, experiência de cisterna, experiência de alguém que tende para a morte no sentido de vazio, não no sentido de esperança, que é o sentido nosso de cristão, sentido da vida eterna. Não nesse sentido. Mas uma vez resgatados por Deus deste charco de lama, deste lodo, da cisterna, de todo o mal que nós escolhemos para a nossa vida com nossas más escolhas, diante de tudo isso, diante do resgate que o Senhor realiza em nós, não nos resta outra opção a não ser cantar um canto novo ao Senhor. Erguer um grande hino de louvor para sermos inteiramente transformados por Ele. Ele escolhe nos transformar. Ele escolhe o nosso bem. E nós podemos corresponder ao amor de Deus, à iniciativa do amor dEle para conosco, com a santidade de nossa vida. A santidade de nossa vida é a nossa comunhão constante com Deus. Cada vez que você procura caminhar em comunhão com Deus, você se torna mais santo. E se você se torna mais santo, você abandona tudo aquilo que te afasta dele. Você abandona pessoas que te afastam de Deus, ou seja, pessoas que te induzem ao pecado. Você abandona os apegos e escolhe unicamente vontade de Deus. Talvez até possa gritar, vontade de Deus, paraíso meu. Vontade de Deus. É a melhor coisa que pode nos acontecer. Infelizmente, muitas vezes nós falamos da vontade de Deus como algo negativo para a nossa vida. Então, a pessoa chega e pergunta como você está. Aí faz uma carinha assim de triste e diz que está na vontade de Deus. Como se a vontade de Deus fosse algo ruim para você. Como se a vontade de Deus fosse algo mal para você. Não, a vontade de Deus é o seu bem. Eu não canso de dizer, já disse isso várias vezes, em várias missas. A vontade de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Então, nós não podemos olhar para a vontade de Deus, quando falamos dela, com preconceito. Como se você soubesse o que é melhor para você e Deus não soubesse. Então, você é mais sábio que Deus, sabe muito mais do que Ele. Então, você sabe o que de fato é melhor. Olha, Senhor, eu quero tal coisa, mas tem que ser desse jeito, porque se o Senhor fizer de outro jeito... se o Senhor fizer desse jeito, o Senhor está perdido comigo. Tu toma cuidado. Então você é Deus, de Deus. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Claro que é uma ironia, né?
para dizer que nós precisamos sim e podemos abrir o nosso coração para a submissão ao amor de Deus, que é uma submissão que nos eleva. É um serviço de amor. É um serviço de quem sabe que foi amado primeiro. Então, porque Ele me amou primeiro, eu amo correspondendo com a minha vida inteira. Não sei se vocês perceberam nos evangelhos, nas últimas missas, então sempre tinham algumas pessoas à espreita de Jesus para tentar armar alguma armadilha, para pegá-lo pela palavra. Estavam ali na sinagoga os mestres da lei, os fariseus, querendo pegar Jesus com a própria fala de Jesus, querendo montar armadilha para Jesus. E não foi diferente no evangelho de hoje. Provavelmente, quem lançou a palavra para dizer a Jesus que os parentes dele estavam aguardando lá fora, a intenção era tirá-lo da sinagoga. Só que Jesus, ele prescruta os corações. Ele conhece as intenções do coração. Então, ele sabia que as pessoas que ali estavam e o sondavam e queriam armar uma armadilha para ele, eles sabiam que provavelmente aquelas pessoas não estavam na vontade de Deus. Daí ele utiliza esse discurso. De maneira alguma, Jesus está menosprezando Nossa Senhora, que está presente no texto de hoje também, mas ele quer sobrepor o se colocar na vontade de Deus, que aqueles que o perseguiam não compreendiam. Por isso que Jesus também falava em parábolas, os discípulos mais próximos compreendiam, e depois ele explicava as parábolas também. Porque Jesus queria fazer com que os discípulos adentrassem no mistério. Jesus, ele quer que você adentre no mistério nesta noite também. Ele quer que você adentre no mistério nesta Eucaristia. Você que acompanha essa Eucaristia, essa Santa Missa de casa, adentre no mistério da presença de Jesus, do amor dele, que nos resgata, que nos salva, que nos restaura, que nos convida a uma vida nova a cada dia. E para isso, nós precisamos caminhar na vontade de Deus. É graças a esta vontade, diz a primeira leitura da carta aos Hebreus, que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Então, foi por fazer a vontade do Pai que o Cristo nos santifica. Foi por fazer e escolher a vontade do Pai, que era o melhor para Ele, que nós temos vida. A vontade de Deus é o melhor para nós também. Por isso, Jesus caminhou até o fim. A vontade de Deus para nós qual era? A salvação. E qual era a grande tentação de Jesus? Quando o demônio tentou no deserto, era fazer com que ele abandonasse esse grande projeto, com que ele renunciasse à cruz, deixasse de lado a cruz e criasse um outro projeto. Mas qualquer outro projeto que fosse criado sairia do de Deus. Qual é o projeto de Deus para a sua vida, que você já compreendeu e que você não tem coragem de dar passos? Qual é o projeto de Deus para você que está presente aqui na capela, São João Paulo II, nesta última missa que nós estamos celebrando aqui, última missa aqui na capela, São João Paulo II, e transmitida pela TV Canção Nova. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que vamos sair dessa Santa Missa com o mesmo entusiasmo do salmista, cantando, eis que venho fazer com prazer? Vamos cantar novamente esse refrão? Convido você a cantar por um instante ainda, dentro desta homilia, o refrão deste salmo, na perspectiva do que eu expliquei para vocês. Você em casa também é convidado a cantar o refrão, eis que venho fazer com prazer, vem fazer com prazer porque foi resgatado, porque estava numa situação de perdição e agora está numa situação de salvação. Então tenha a coragem de permitir que de sua boca, de seus lábios, brote um cântico novo, o cântico dos remidos, o cântico dos purificados. Convido você a ficar em pé, vamos cantar de pé este refrão. Eis o que venho fazer com prazer, a vossa vontade, Senhor.
Você pode erguer os seus braços e cantar. Eis o que venho fazer com prazer. Se convença do que você canta. Vossa vontade, Senhor. Se convença da graça de Deus que te direciona. Se convença do Espírito que te conduz. Se convença do Espírito que te resgata. Nós queremos, Senhor, a Tua vontade, Senhor Deus. Cante. Eis o que venho fazer com prazer, a vossa vontade, Senhor. Pode Eis que cantar. Eis o que venho fazer com prazer, a vossa vontade, Senhor. Vai cantando mais suave. Eis que venho, bem suave. Eis que venho fazer Vem, Senhor. com prazer. Retira os teus filhos de toda cilada do demônio, toda cilada do mal contra eles, Senhor. Resgata com a Tua mão, resgata com a força da Tua presença, resgata com a força do Teu Espírito Santo, para que eles tenham um encontro pessoal contigo e saiam, Senhor, dessa cisterna, tocando, sendo alcançado por Sua mão, porque o Senhor se inclina até nós para nos retirar do pecado. Afasta-nos, Senhor, de todo o mal e faça com que mergulhemos na Tua vontade, Senhor Deus. A Tua vontade nos salva, a Tua vontade nos transforma, e é nela, Senhor, que queremos caminhar a cada dia, Senhor. Eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Silenciando o seu coração, vá cultivando o desejo de entrega, entregar-se por inteiro a Deus, entregar-se por inteiro a Jesus. Ele te resgata, é Ele quem te salva, é Ele quem se aproxima de vós, é Ele quem te tira da lama em que você se mergulhou, em que você mergulhou porque escolheu tão errado, tantas opções, tantas pessoas falaram para você, seus pais te direcionaram, os amigos falaram, e ainda assim você escolheu um mundo de vícios, escolheu caminhar nas drogas, escolheu mergulhar na bebida, escolheu os excessos para a sua vida na sexualidade, escolheu afastar-se do amor. E agora, este mesmo Deus que sempre te amou, age na sua existência, fala aos seus ouvidos, fala ao seu coração, porque a transformação precisa acontecer. Resgata-nos, Senhor, inteiramente para vós. Resgata-nos, Senhor. No altar do santo sacrifício, celebrado, o único sacrifício de Cristo, eu convido você a apresentar o seu coração. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Enquanto neste altar nós apresentamos o pão e vinho que se tornarão corpo e sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós faremos a oferta de nós mesmos, a oferta de nosso coração, a oferta dos nossos pensamentos, a oferta dos nossos sentimentos, a oferta da nossa vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.